Olá, meu nome é Maria. Moro em Ouro Verde, no estado de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu com os meus avós maternos, e minha avó já é falecida. Porém, meu avô ainda é vivo. Está bem velhinho, e eu tomo conta dele junto com a minha mãe. Meus avós moravam em um sítio que pertencia à prefeitura da cidade, onde também havia um aterro sanitário, aqui conhecido como lixão. Era um lugar muito gostoso. O lixão não ficava perto de casa. Tinha uma porteira comum de madeira que entrava para o sítio. Era bem fechado com uma tranca de ferro que fazia barulho para fechar e abrir. Muitas pessoas tinham acesso ao sítio pelo fato dele pertencer à prefeitura. Do outro lado da estrada, não muito longe da porteira, havia uma cruz, muito comum no interior, onde as pessoas morrem de acidente ou de outra coisa, e eles colocam uma cruz no lugar, exatamente no lugar onde a pessoa morreu. Nesta cruz, havia morrido um homem de infarto fulminante. Ele estava jogando futebol, pois antigamente lá era um campo. Ele morreu no campo e teve um mal súbito. Mas isso aconteceu muito antes dos meus avós morarem por lá. Muitas vezes, meus avós ouviam a porteira batendo, como se alguém tivesse a aberto e a soltasse com força. No começo, eles pensaram que era alguém invadindo o sítio, mas com o tempo começaram a estranhar, porque ninguém iria abrir a porteira e soltar para fazer barulho. Meu tio mais novo morava junto com eles ainda. Ele era adolescente e um pouco teimoso e rebelde. Ele amava e ama até hoje cavalos, bois e rodeios, e se vestia como um cowboy. Ele sempre saía de casa para farrear e ia a pé para a cidade, que não era muito longe. Apenas uns 3 quilômetros. De um lado da estrada era plantação de braquiária, que é um capim para fazer ração. Não sei bem para o que serve. E do outro uma pequena mata. Meu tio, uma certa vez, chegou no sítio muito assustado e pegou um arreio e começou a bater no chão, porque quando bate com o arreio no chão, parece barulhos de tiros. Meus avós acordaram assustados, perguntando o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele disse que no meio da mata tinha umas luzes como se fossem chamas de velas e pessoas chorando. Ele se assustou muito naquela noite, mas meus avós não deram muita importância, pois o meu tio estava um pouco bêbado. Mas isso passou. Minha avó gostava muito de ir na feira, à noite e aos sábados. Eles tinham carro, mas como ela não dirigia e era difícil do meu avô sair, ela ia de carroça. E quando ela estava voltando sozinha, por volta de umas 10 horas da noite mais ou menos, viu as mesmas luzes e o choro que o meu tio havia visto. A égua também ficou assustada. Minha avó então viu que o meu tio não estava mentindo. E com o tempo aquilo foi esquecido. Ficou muito tempo sem mais nada acontecer.
Mas em uma outra vez, depois de muito tempo, ela voltando da feira novamente, viu luzes de longe na cruz. Aquele dia ela teve muito medo, e quando foi chegando perto, já não tinha mais nada. Abriu a porteira rápido e entrou. Ela era muito corajosa, mulher admirável. Sinto muita falta dela. Ela também gostava muito de viajar, principalmente para a casa dos filhos, de Americana e Campinas. Sempre sozinha, meu avô não gostava de sair. E em uma dessas viagens, o meu avô ficou em casa e meu tio tinha saído para a cidade. O meu avô estava assistindo TV e ouviu aquela porteira bater. Ele achou que fosse o meu tio voltando para casa, mas ninguém apareceu. Então ele foi para a cozinha e sentou à mesa para comer alguma coisa. E da cozinha, ele pôde ver que um vulto saiu da sala e foi direto para o quarto. O vulto estava rente ao chão, como se fosse uma sombra. Ele ficou meio que sem entender e foi para a sala assistir mais um pouco de TV. Até que, algum tempo depois, ele resolveu ir dormir. No meio da noite, ele acordou com uma sensação de medo e foi até o banheiro e deitou novamente. Deixou a luz acesa. Quando ele virou de lado para a parede, havia um homem de pé escorado na parede, com uma camisa xadrez e boné. Meu avô deu um pulo e perguntou: "O que você quer?" E aquela coisa simplesmente desapareceu. E meu avô começou a rezar até o dia amanhecer. Em uma outra vez, os dois foram para a cidade, minha avó e o meu avô. Eles então estavam de carro e meus avós viram uma luz no meio da plantação de braquiária. Pelo retrovisor, meu avô percebeu que aquilo estava seguindo eles. Mas aquilo nunca chegava perto do carro. Eles resolveram parar, e aquilo parou também. Seguiu eles até chegarem na cidade e simplesmente desapareceu. Já aconteceu várias coisas por lá, desde vultos até assovios em volta da casa. Mas se for contar tudo, o relato ficará muito comprido. Isso eles que contaram para mim, minha mãe, minha irmã, meus primos e tias. Todos sabemos dessas histórias deles. E eu fico aqui toda arrepiada, só de contar. Boa noite.